enquanto o pessoal vai entrando, eu vou aproveitando para deixar uns recadinhos para vocês, né? Lembrando que até hoje, às 22 horas, é para fazer a entrega do questionário, então quem ainda não fez, corre lá para fazer. Se alguém tiver alguma dúvida ainda pode me perguntar. Não se preocupem que eu vou avaliar tudo com carinho, igual eu mandei na fé, não se preocupe não, hoje a gente vai conversar um pouquinho do trabalho também, porque ele serve bastante para a primeira prova. E dali falando na primeira prova, eu notei, segundo o calendário, né, as provas vão começar do dia 22 de abril até o dia 29, né? E como a nossa prova vai ser numa quarta-feira, provavelmente, então a nossa prova vai ser no dia 28 de abril, tá bom? Só que eu tenho o costume de, uma semana antes, fazer uma revisão com vocês. Então, a gente está discutindo, tirando qualquer dúvida. É bom que daí vocês vão vendo qual é o nível de dificuldade, se tem ainda alguma pendência, assim, da primeira prova, o que falta. Então, dali, uma semana antes eu faço a revisão. Só que uma semana antes do dia 28, vai cair no dia 25, que é um feriado. Então, daí, a nossa revisão ficou para o dia 14. Então, quem quiser deixar anotado, a gente tem aula de hoje, tem aula semana que vem. Dali, no dia 14, a gente faz uma revisão. Então, vou colocar aqui o 14 do 4, a revisão para a prova. Tá joia? E dali, no dia 21, é feriado. Então, dali não... A princípio, a gente vai seguir dessa maneira com as aulas remotas. Estou esperando ainda um posicionamento, até então era só até o dia 4, do 4 é remoto, daí a presencial ia iniciar na segunda, dia 5, mas ainda não me foi informado se o município vai fazer um novo decreto, vai estender um pouquinho mais, né? Então, a gente está nessa expectativa, esperando se vamos nos encontrar pessoalmente, por enquanto seguimos assim, mas o que vocês tiverem de dúvida, às vezes têm vergonha de perguntar, né, aqui online, quer me mandar um e-mail, pode me mandar um e-mail, perguntar para mim, tá bom? Eu recebo ali, eu já respondo na hora. Então, eu recebi alguns trabalhos, inclusive, né, pelo AVA. Eu vivi para o até o dia 15 do estado. A Marli comentou aqui do ladinho. Então, a princípio, então, a gente... Daí, depois dia 21 vai ser feriado, a gente não vai se ver. Ou então a gente vai se ver justo na prova, ou a gente vai se ver ainda remoto na prova também, tá bom? Então, só que eu vou ter o calendário certinho, mas se seguir essa sequência, então provavelmente a nossa prova vai ser no dia 28 e vai ser no estilo desse questionário que vocês responderam. Então, é bacana que vocês vão se habituando um pouquinho mais com o tipo de pergunta que pode ter. Não se preocupem que tem uma questão que eu não vou cobrar, então, que seria a questão, deixa eu ver aqui, para falar certinho, a questão da célula mesmo em si, para você falar cada uma das partes e suas funções. Então, a número 4 não vai cair na prova, tá bom? Então, vocês não precisam se desesperar, que precisa decorar, que precisa correr atrás, meu Deus do céu, como que eu vou lembrar a função do centríolo e do complexo de Golgi? Não é isso. É mais aquelas questões igual antes, né? A gente sabe que tem as macromoléculas orgânicas, as inorgânicas, que elas são as principais de serem discutidas e verificadas, elas participam de todo o nosso metabolismo, então está relacionado com a saúde e totalmente inserido dentro da área da enfermagem, tá bom? Então, vou colocar aqui o dia 28 do 4, vou colocar que é aprovável prova, mas a gente ainda está em aberto. Antes de eu iniciar a falar um pouquinho mais do trabalho, eu queria confirmar com vocês se estão me ouvindo bem ou se o som do áudio está com chiado. E às vezes o pessoal tem falado que está com um pouco de ruído. E daí, se tiver, eu desligo a minha câmera. O professor não tá bem limpinho, ele tem um chiadinho sim. Tá bem forte? Tem chiado. Quer ver? Eu vou tirar aqui. Vamos ver se ainda continua chiado. Daí vocês me confirmam, por favor. Agora está melhor, do chiado, continua a mesma coisa. Ele diminuiu um pouco, mas ele ainda tem um chiadinho. Se estiver incomodando muito, vocês me avisam, né? Não está melhor? Não sei se não.
está melhor ou não. Não está melhor, continua ruim. Mas, então eu vou... Eu não sei se eu tirar e voltar o meu microfone. Oh, Qualquer coisa, vocês me avisam. Agora está melhorzinho, mais ou menos? Continua a mesma coisa? melhorou. Melhorou? Então tá bom. Eu vou apresentar para vocês então um pouquinho do trabalho. Quem tiver alguma dúvida, fica à vontade, levanta a mão, professor, essa questão eu não entendi. Vai discutir um pouquinho de cada uma delas, porque igual eu falei para vocês, é o estilo que vai cair na prova. Então é bacana que a gente está discutindo e entendendo bem. Vocês conseguem ver o Word aqui? A tela aparece para Sim, vocês? Então, tá bom, obrigada, meninas. Vamos lá. Primeiro, ela diz assim: qual é a definição da bioquímica e por que ela é importante estudada dentro do curso da enfermagem? É claro que essa questão é um pouquinho pessoal, cada uma de vocês vai vendo a importância das disciplinas assim pessoalmente, algumas depois vão ver muito mais na prática, né? Quando tiver com algum paciente e realmente conseguir lembrar, poxa, então, se ele está com febre, então significa que as reações no organismo dele estão muito agitadas, né? E quando uma célula vai informando a outra, um processo de cicatrização, um processo, então, que a pessoa tem que, às vezes, vencer a um determinado organismo estranho no corpo, então, produzir anticorpos, né, e ficar bem. Então, a gente verifica que a parte da bioquímica, que é bem esse estudo da vida, é o estudo das reações químicas que acontecem nos organismos, ela está dentro da enfermagem justamente, né, por falar do próprio funcionamento do organismo. Então, se ele está funcionando de maneira adequada, se todos os órgãos estão respondendo bem dentro do sistema, a gente sabe que se acontece uma coisinha errada, todos os outros órgãos já começam a surtir um efeito ali e vai às vezes um respondendo o outro, né? E a gente sabe também que algumas medicações, o que acontece? Você coloca uma medicação para sarar alguma coisa, mas às vezes ela acaba atacando um outro órgão, né? Então, eu retirei um determinado remédio lá para poder melhorar, porque eu estava sentindo muita dor de cabeça, mas ao trocar por uma outra medicação, me ataca o fígado. Então, infelizmente, acaba sarando um problema, mas às vezes pode sim acarretar um problema num outro órgão, né? Então, dentro da enfermagem, isso é um dos pontos importantes de vocês saberem que os exames são feitos todos pelo sangue, porque o sangue é realmente o xerox ali, se você quer saber o estado de saúde, é feito o exame de sangue, depois, claro, são feitas radiografias, outros exames um pouquinho mais específicos, mas assim, de ordem geral, para saber se o corpo está bem, é o sangue, né? O sangue já vai demonstrar, por exemplo, se tem presença de anticorpos, né? Se a pessoa está tendo problemas com relação a... Deixa eu ver aqui. Não estou ouvindo, está ruim para te ouvir. Para todo mundo está ruim? Deixa eu tirar. Tirei o microfone e coloquei de novo, tá melhor? Eu vou então sair um minutinho e já volto, tá bom? Quero ver se saindo e voltando ele melhora para vocês. Só um minutinho então. Ai. Melhorou? Agora um pouquinho o som, chiado, como que estamos? Melhorou o chiado? Vocês me ouvem? Oi, prof. Ouvimos sim, tá melhor. Qualquer coisa, depois me avisem de novo que eu retorno. Eu retorno. A gente vai trocando aqui. Continua chiado e a voz está bem longe. Vou aumentar o meu som. Agora, melhorou? Melhorou? Vamos ver agora se continua. Melhorou. Ah, então tá bom. Foi a câmerazinha então que estava prejudicando. Agora qualquer coisa me avisem. Eu tô sem a câmera,
Mas qualquer coisa eu retorno. O importante é que vocês consigam ver aqui a apresentação. Agora está ótimo, limpou. Então tá jóia. Vou então estar aqui abrindo para vocês. Então tá bom. Obrigada, meninas, pelo feedback. Vamos lá. Então, eu estava comentando com vocês da importância da bioquímica para a enfermagem, né? A gente verifica, então... Vocês conseguem ver o Word? Só retornando, alguém puder... Sim, dá para ver. Obrigada. Então, essa é a importância da bioquímica para o curso de enfermagem. Você vai estudar toda essa parte das reações químicas, se o organismo está respondendo a uma determinada medicação, se, por exemplo, ele teve algum problema, diminuir a pressão arterial. Então, toda essa parte de uma célula passar informação para outra, tudo vocês vão estar também verificando, né? Então, essa parte das reações químicas, ela é importante porque você sabe, por exemplo, baixou uma pressão, subiu a pressão, que alimento que eu posso dar para dar um pouco mais de energia, né? Igual, por exemplo, às vezes a pessoa chega com algum coma, não seria um coma alcoólico, mas quando, por exemplo, ela está ainda muito bêbada já, né? E dali ela realmente precisa do quê? Ela vai precisar de um doce, por quê? O doce vai vir, então, a glicose para ele, então esse açúcar vai ajudar com que ele fique melhor, né? Outra questão que também ajuda bastante no caso de quando há um consumo excessivo de álcool é realmente tomar água, então, porque o álcool ele desidrata, né, o organismo. Então, é adequado, então, se a pessoa vai lá tomar um copo de cerveja, que ela tome um copo de água, para que ela vá, então, ali se hidratando de novo, porque o álcool acaba tendo essa função de desidratar. Então, a bioquímica é isso, é estudar todas as funções do organismo, toda a sua relação com a fonte de alimentos, com a energia, se está funcionando bem, se está com o sistema imunológico bacana, tá bom? Então, é isso que entra na parte da bioquímica, essa preocupação, então, para verificar se o organismo está funcionando direitinho. Na 2 é a clássica, que vocês já me ouviram falar bastante nas outras aulas, vão me ouvir falar nessa e na próxima, porque é uma coisa que vai cair na prova, então deixa 2 aqui bem marcadinha como importante, para vocês lembrarem que, então, as moléculas, elas podem ser divididas em orgânicas e inorgânicas. As moléculas orgânicas são aquelas que, em sua constituição, possuem carbono, e as inorgânicas não. Então, quem não possui carbono? A água, que é H2O, então não teve nenhum carbono no meio, e também os sais minerais, então potássio, sódio, são todos minerais, então, que não têm carbono na sua constituição. E as outras moléculas já são as moléculas orgânicas. O que a gente tem lá? Carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e as vitaminas. Lembrando que essas 4 são as macromoléculas, que são grandonas, e as vitaminas já são menores, né? Vitamina A, vitamina B, vitamina C, né? Então, elas são menores em sua constituição, mas também são orgânicas porque possuem carbono na sua estrutura química. E dali dizia assim no final, apresente uma função de cada uma delas, né? Pelo menos. Então, por exemplo, os carboidratos, a gente sabe que é uma fonte de energia. Então, pão, macarrão, massas, né? Mas também, quando a gente fala de bebidas alcoólicas e refrigerantes e doces, eles também têm uma função energética, tá bom? Então, o nosso café, que dá uma energia a mais, a fruta, o que ela tem nela? O açúcar, que é a frutose, o próprio doce tem a glicose. Hoje a gente vai falar bastante da glicose, né? Vocês sabem que, então, igual eu comentei, no caso que a pessoa às vezes está com problema de um grau elevado de álcool no sangue, é colocada a glicose para regularizar um pouquinho essa situação. Em glicoses muito elevadas também tem problema, que é o caso da diabetes, né? Então, note como realmente tem que ter o equilíbrio, não pode ter nem a mais nem a menos, porque o organismo ele precisa desse equilíbrio para estar ok, né? E depois a gente tem os lipídios, que então lembram de gordura, ele também tem uma função energética, então fritura, bacon, maionese, mas tem também a gordura boa, que está na castanha de caju, nozes, óleos, azeites, né? Então também tem essa função de dar uma energia. Depois a gente tem as proteínas, que é uma função construtora, se a gente quer formar o músculo, tudo. Vocês podem ver que, por exemplo, o pessoal come bastante ovo e carne, né? E para quem é vegetariano,
a soja está bem presente aqui, lembrando que também o leite tem bastante proteína. E, por outro, o ácido nucleico, ela tem a função construtora. O ácido nucleico, o que é? O nosso DNA e o nosso RNA, que fazem toda a característica de cada organismo, né? Eu vou encontrar eles nas carnes e nos vegetais, e eles também são essas 4 macromoléculas orgânicas. Mas eu tenho a menorzinha delas, que são as vitaminas, cuja função é reguladora. Então, eu encontro nos leites, derivados, nos vegetais, peixes, ovos, né? O ômega 3, muito importante. Então, note como essas são as moléculas orgânicas e suas funções. Mas também temos uma função aqui especial nos sais minerais, que tem então uma função reguladora. Os sais minerais é inorgânico e ele está na água, leite, derivados e vegetais. Tá bom? Então, aqui eu tinha colocado para você um 3 aonde obter, então já está aqui nessa mesma resposta aqui. Depois veio aquela célula, né, que assusta, mas por que eu coloco isso para vocês? Mas com a função de vocês lembrarem que a célula, ela tem várias organelas e que cada uma tem uma função. Então, se uma não está funcionando direito, nenhuma parte da célula consegue, então, produzir as moléculas que precisa produzir, não consegue produzir energia, não passa sinais para as demais. Então, isso tudo faz com que ela prejudique o funcionamento. A Daiana levantou a mão, quer falar alguma coisinha? Sim, pode sim. Falar, pode falar. Em relação... Tá ouvindo? Sim, pode falar. Em relação a... Tá. Em relação à primeira pergunta, eu até consultei uma outra colega de sala, né? Porque eu estava com dúvida em relação à água. E no final eu coloquei a água como fonte reguladora. Eu queria saber se isso está certo ou não, porque eu lembrava que tinha água como inorgânica. Isso, sais minerais e água. Isso, e eu fiquei com dúvida, tanto de colocar a água como da vitamina também. As duas são sim. E a água, ela é reguladora justamente porque ela é que vai carregar ali pelo plasma, no sangue, toda a parte dos nutrientes, sais minerais, né? Então, sim, a água é reguladora também, só que a água é inorgânica, né? E as vitaminas são orgânicas. Inorgânica, isso. Não, sais minerais inorgânico. Ah, tá. Essa era a minha dúvida. Daí eu falei, deixa eu confirmar. Ah, tá, não. E a vitamina orgânica. Porque a vitamina ainda tem alguma coisinha orgânica. Isso. Inorgânico é só a água e os sais minerais. Tá, joia. Obrigada, professora. Nada. Então, aqui tem essa célula, né? Tem todas as suas organelas. E dali dizia, então, para vocês falarem qual era o nome de cada uma delas e para qual era a sua função. Então, lá a gente tem os centríolos, que eles são como se fossem umas pequenas tubulações, né? O lisossomo, então, como o próprio nome diz, liso é que faz a lise é quebra. Então, ela que vai quebrar mesmo aquelas moléculas grandes em moléculas menores, então, transforma as proteínas em ácidos nucleicos, por exemplo. O nucleolo, que está onde? No núcleo, essa bolinha redonda, e a gente tem, então, dentro do nucleolo, os ácidos nucleicos, que é, então, o DNA e RNA. Todas as informações da célula estão aqui nesse comando central que a gente chama, que é o núcleo, e dentro dele o nucleolo. Em volta dele, a gente tem o retículo endoplasmático, a gente tem o complexo de Golgi, esse azulzinho, tem a membrana, que é a parte exterior, o citoplasma, que é esse conteúdo, que seria um recheio dentro da célula, tem os microtúbulos, que muitas vezes eles e os centríolos, eles vêm também para dar a função de locomoção, então, para poder fazer um flagelo ou cílios, para que essa célula possa também se locomover, se for o caso. E também, agora, o mais importante de todos é vocês lembrarem da mitocôndria. Ela está parecendo uma tangerina aqui nessa foto, né? Mas a mitocôndria, ela tem uma função muito importante em aspecto de energia e metabolismo. Então, se vocês precisam decorar uma delas aqui, é a mitocôndria, porque a mitocôndria vai fazer parte depois das reações químicas. E aqui tinha uma figurinha, vou deixar um pouquinho maior para ver se facilita também a visualização. Então, a gente tem lá a mitocôndria, função respiração, ela é responsável por essa troca energética, né? Que a gente faz o quê? A gente
respira o oxigênio e libera o gás carbônico, o CO2, né? Então, nesse processo de respirar oxigênio e liberar o CO2, a gente tem uma troca de energia, que é o que a gente vai conversar hoje um pouquinho também. Então, aonde que acontece essa respiração celular? É nessa mitocôndria. Então, seria nessa tangerina aqui. Ela tem várias, vocês podem ver, viravoltas assim, porque durante todo esse percurso vão acontecendo várias reações químicas que vão dar o processo de respiração, tá bom? Então, a gente tem aqui as outras organelas. A gente tem aqui o complexo de Golgi, que é para acúmulo e eliminação das secreções proteicas, e ó, síntese de carboidratos. Quando vocês verem essa palavra, síntese é porque está gerando, produzindo, né, formando. Então, síntese dos carboidratos. O que a gente acabou de ver? Que carboidrato é a nossa fonte de energia. Então, se eu quero gerar esses carboidratos para o meu organismo, quem que vai ser responsável? O complexo de Golgi, tá bom? Então, ele pega todas as moléculas menorzinhas e transforma nessa macromolécula, que é uma molécula maior, que é o carboidrato, tá bom? O lisossomo, eu comentei para vocês, vem da palavra lise. Lise quer dizer quebra. Então, é ele que vai quebrar, degradar, consumir, fazer essa digestão dentro da célula, intracelular. Então, o lisossomo, ele come só coisa boa? Não, ele come também os anticorpos que estavam tentando prejudicar, por exemplo, o funcionamento da célula, né? É interessante, por exemplo, o caso do vírus. O vírus, quando ele tenta entrar na célula, ele não possui um núcleo onde ele tem essas informações. Então, quando o vírus ele vai infectar, ele quer ir direto ali no núcleo para poder, então, programar a célula para se multiplicar e formar mais vírus deles, né? Então, note como o lisossomo é importante. Quando ele vê que tem algum corpo estranho, ele também vai ser o responsável de estar eliminando esse organismo. Então, o que ele faz? Ele come esse micro-organismo, que é o que a gente viu na aula anterior, que é essa parte de dentro da célula, então, endocitose. Quando é partícula sólida, é fagocitose. Então, ele come esse micro-organismo e tira todo o prejuízo que ele estava causando. A gente tem aqui do lado também o ribossomo, que é aqui a síntese proteica. O que é isso? Ele vai gerar, formar, produzir proteínas. O próximo ali embaixo, o retículo endoplasmático não granuloso e tem o granuloso. Quando vocês verem várias bolinhas em volta, que seriam as proteínas, nesse caso ele é então esse granuloso ou rugoso. Vocês podem ver que ele tem várias bolinhas, mas se ele não tem nada, ele é um retículo endoplasmático liso ou não granuloso ou não rugoso. Sempre vai ter um nome assim para diferenciar entre eles. Mas só a critério de conhecimento, né? O granuloso ele tem a função de transportar o material de dentro da célula e também ó, a síntese de proteínas, igual o ribossomo, então ele vai formar as proteínas. E o não granuloso, ele transporta substâncias, síntese dos esteroides, inativa alguns hormônios. Então, a gente sabe que existem épocas dos hormônios estarem sendo produzidos e serem ativados ou não. Então, em época de gravidez, é necessário que esses hormônios estejam produzindo ainda mais, né? Estejam cada vez mais ativos. Então, quando eu estou também num período que a gente já não está no período fértil, e começa a decair os hormônios, então o retículo endoplasmático liso, ou não granuloso, não rugoso, ele faz essa inativação dos hormônios. Olha que interessante, né? Ele também inativa algumas substâncias nocivas no organismo, então enquanto o lisossomo come, faz a digestão, o retículo endoplasmático inativa e também faz a condução intracelular do impulso nervoso das células. Então, olha que interessante, ele faz dentro da célula essa condução, né, dos impulsos nervosos. E por último, a gente tem aqui os centríolos, que faz parte da divisão celular e também para a formação dos cílios e flagelos, que é o que eu tinha comentado com vocês, que são esses pequenos microtúbulos. Então, se a gente precisa que ele gere algum flagelo, que é o caso, por exemplo, do espermatozoide, quem formou aquele flagelo, que seria o rabinho, né, do espermatozoide para ele se locomover, é justo um centríolo, que são esses microtúbulos. Além disso, nos óvulos, né, e ovócitos, você pode ver também como, às vezes, tem cílios ao redor, justamente para conseguir com que ele
caminha, né, quando ele está saindo ali dos ovários. Então, é interessante ver como cada célula tem a sua função, tá bom? Então, qual que vocês têm que agora lembrar para a próxima aula? Mitocôndrias. Mitocôndrias, por quê? É para respiração e troca de energia. As demais organelas aqui é mais para vocês saberem que cada uma é responsável por alguma função. A gente tem aqui a questão 5, que ela perguntou sobre o sangue, né? Que o sangue, se ele é considerado uma solução tampão, o que significa e a importância disso no organismo. Então, a gente sabe que o sangue, ele é essa solução tampão, porque significa que eu tenho, então, o meu pH, ele é equilibrado. Se ele nota que o pH do organismo está ficando mais ácido ou mais básico, ele é responsável de trazer o equilíbrio para o meio, né? Então, ela é muito importante justamente por isso, por proteção do organismo. E falando em pH, na questão 6, a gente tinha aqui essas diferentes faixas, lembrando que abaixo de 7, aqui já são ácidos, 7 em ponto é neutro e acima disso, básico. Depois na tabelinha, estava ali só para vocês colocarem essas informações. Se ele é de caráter ácido ou básico. Então, o único neutro aqui é a água pura, que é 7. Note aqui que o sangue humano ó, já é básico ou alcalino, ele já está com 7,4. Mas está perto do 7, sim, mas ele passou do 7, então ele é básico. Mesma coisa com a saliva humana, 6,8. Abaixo de 7, não é 7 em ponto, então ele é ácido, tá bom? Lembrando que aqui, olha só que interessante, a gente sabe que o nosso suco gástrico, quando dá azia, queimação, ele já é ácido, né? Nota em pH 2. Quanto mais baixo esse pH, mais ácido ele é, né? Mas olha que interessante, que se você está com problema de estômago, você deve evitar o quê? Café, que tem o pH de 5,5, o vinho, que tem pH de 3,5, o leite, que também tem pH de 6. Até o tomate é ácido. Então, olha que... E o refrigerante aqui em cima também, olha, 3. Então, quem tem problema de estômago, gastrite, não é recomendável nenhuma bebida a não ser a água pura, desde que ele controle, né, o estômago e forre ele, por exemplo, com omeprazol. Então, depois, vamos lá. Diz as células que formam os tecidos e os órgãos, que a gente tem, então, as células epiteliais, sanguíneas, né, as células nervosas, e nós temos os sistemas. Então, os sistemas são aqueles todos que a gente apresentou na aula anterior, desde o cardio, do endócrino, digestivo, então são vários deles lá. A endocitose e a exocitose a gente acabou de comentar, que seria você, então, fazer essa... entrar, né, determinado micro-organismo ou liberar determinada substância ou micro-organismo da célula. Então, tudo que entra na célula é endocitose e o que sai é exocitose, né? E essa endocitose pode ser dividida em duas, dependendo, então, se eu faço uma captação de uma partícula líquida, é pinocitose, e se for uma partícula sólida, fagocitose. E, por fim, a gente estava comentando sobre a definição do metabolismo, então indicar os fatores que influenciam e a sua importância para a saúde, porque que o metabolismo ele é, então, importante. Então, a gente verifica ali que o metabolismo depende, sim, de diversos fatores. Um deles seria a questão da idade, do clima, né? Depende de como que a pessoa, ela tá... Aqui, deixa eu arrumar aqui, beleza. De como que a pessoa, ela tá a sua idade. Então, por exemplo, quando pessoas estão menores, né, de menor idade, crianças, têm um metabolismo mais acelerado. A gente tem ali as fontes dos nutrientes bem mais regulamentadas, né, diferente de quem já está um pouquinho mais de idade, às vezes tem um pouquinho mais de dificuldade de fazer a síntese ou a produção de determinados nutrientes, de absorver certas vitaminas, né? Então, tudo isso influencia muito. Além disso, o clima também influencia. Quando a gente está em locais e regiões muito frias, o nosso próprio corpo, ele tende a diminuir as suas reações metabólicas para poder garantir ali a temperatura. Então, ele fica mais preocupado de te manter aquecido
do que manter você muito agitado em outras coisas. Então, a tendência é ficar quietinho. A gente vê em situações dessas até mesmo dos animais, que eles hibernam, né? Então, em épocas que está muito, muito frio, você nota que eles estão ali hibernando, o metabolismo deles abaixa. Alguns podem você ver que eles estão tão dormindo que parece até que morreram, né? Porque vai quase a nível baixo para gastar um mínimo de energia. E depois, quando retorna, né, em condições climáticas melhores, o metabolismo deles já acelera. Então, com relação ao trabalhinho, era aquele lá, a gente pode entregar hoje até as 10 horas, né? Quem teve alguma dificuldade no AVA e depois quiser conversar comigo, a parte que eu recebi por e-mail também, mas quem, por exemplo, se a nossa prova tiver que ser enviado pelo AVA e teve alguma dificuldade, pode me mandar mensagem, a gente tenta entrar junto para verificar essa parte de conseguir inserir pelo AVA, porque pode ser que a prova seja obrigatório inserir no AVA, né? Então, dali eu não poderia receber por e-mail. Mas eu vou verificar se realmente em condições desse jeito eu não posso aceitar pelo e-mail, porque realmente alguns tiveram um pouquinho mais de dificuldade dessa área de transformar, né, de transportar o arquivo do computador para o AVA, tá bom? Então, quem tiver alguma dificuldade, quiser, professora, eu preciso da tua ajuda, a gente faz junto, tá bom? A gente combina ali um dia, vamos conversando, tá bom? Mas lembrando, então, que o trabalho, para quem ainda não fez, é até hoje, às 10. Então, a gente vai ter hoje uma aula com conteúdo e a próxima também. No dia 14, eu vou fazer uma revisão com vocês da matéria, né? De toda a parte que vai cair na prova, porque no dia 21 vai ser feriado. Então, vocês não vão ter aula, né? Então, por ser feriado, a gente não vai nem conseguir revisar, que é um dia, uma semana antes da prova. Então, por isso que a revisão ficou para o dia 14, tá bom? Daí, nisso, nesse meio caminho, quem for estudando, tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade de perguntar para mim. Agora eu vou compartilhar com vocês o slide e eu vou pedir que vocês me confirmem se vocês conseguem ver ele bem. E se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, falar, abrir o microfone, levantar a mãozinha, fica à vontade. Então, vamos aqui colocar na apresentação. Vocês conseguem ver o slide? E outra coisa, o chiado melhorou? Agora, eu prefiro que eu tire a minha câmera de novo, porque deu um chiado de volta. O chiado melhorou para vocês? Está bom, Gabriel respondeu. Só aqui respondendo antes de iniciar a pergunta da Priscila, estava vendo o trabalho e percebi que foi até a questão 9, porque tem duas questões, escrito 6. Pode ser denunciado. Na verdade, estão as 10 questões, só uma observação. Ah, sim, eu devo ter, na hora que eu troquei uma questão pela outra, eu devo ter errado isso mesmo. Mas depois eu verifico lá se está tudo respondido certinho. Mas obrigada pela observação. Então, vamos lá. Não, mas nem se preocupe, qualquer coisa a gente vai... Porque eu sei que eu fiz isso uma hora, mas eu achei que eu tinha arrumado, mas se eu não arrumei, eu dou uma olhadinha depois. Então, o trabalhinho para hoje, então, esse trabalhinho, eu espero que vocês não tenham tido muita dificuldade, né? Ele é um pouquinho mais trabalhoso, mas é nesse sentido que vai ser a nossa prova, né? Nossa preocupação com relação à bioquímica e à enfermagem, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais das células, vamos falar de uns ciclos energéticos, também vamos estar discutindo essa questão, assim, do próprio metabolismo em si, e que é importante, então, para todo o organismo. Lembrando que a minha intenção é trazer para vocês a parte mais prática possível. Eu não quero que vocês só decorem alguma coisa e depois não consigam colocar isso em prática, tá bom? Então, vamos lá para nosso tema principal, que são as biomoléculas. Então, a gente tem lá as biomoléculas orgânicas, que seriam, então, os ácidos nucleicos, os lipídios, as proteínas, carboidratos e vitaminas. Essas são as biomoléculas orgânicas. E temos as inorgânicas, que seriam, então, os sais minerais e a água, tá bom?
que tem uma representação da água desse jeito, né? Que, por exemplo, aqui é o oxigênio e as duas moléculas de hidrogênio, mas é apenas caráter de configuração ali da estrutura deles, né? Note, por exemplo, que aqui a vitamina, ela é uma molécula pequenininha, se comparado com as outras, né? Olha só o tanto de bolinhas, né, que seriam as moléculas que constituem eles. Olha, lipídios, proteínas, os ácidos nucleicos aqui, esse DNA, que além de ele ter vários, eles são translaçados, né? Eles parecem um contorcido mesmo. E aqui os carboidratos também. E, em compensação, as vitaminas são menorzinhas, né? Então, por isso que a gente fala que as macromoléculas, as moléculas maiores orgânicas, são essas 4. E daí, por último, as vitaminas um pouquinho menor, mas também orgânicas. E as moléculas inorgânicas, a gente viu, então, que são os sais minerais e a água. Todos eles são importantes e necessários no nosso organismo. Cada um deles tem a sua função, igual a gente viu, função energética, função estrutural, função regulatória, né? Então, muitas vezes, se a gente está com algum problema de conseguir produzir determinada substância, o que eles falam? Toma uma vitamina de A, Z, sais minerais, não quer gripar, quer melhorar seus anticorpos, toma vitamina C. Eu não sei vocês, mas na minha família mesmo, a minha irmã e o seu esposo lá, todos eles, a família inteira, eles têm o costume de sempre estar tomando vitamina C, né? Ela tem problema da imunidade dela baixar muito rápido, então ela sempre está ali tentando a vitamina. E no caso também da minha família, que só trazendo para vocês, o meu pai fez redução de estômago e depois que ele fez a redução, que tirou um pedacinho de estômago, tirou um pedacinho do intestino, ele começou a ter muita dificuldade de absorver vitaminas. Então, no caso de quem fez esse tipo de cirurgia, é comum e vocês vão ver que eles começam a ter problemas de absorver as vitaminas, então acaba tendo que tomar aqueles complexos lá de vitamina de A a Z, né? É muito comum os médicos estarem receitando para quem passou por esse tipo de cirurgia e também é visto que eles às vezes têm um pouquinho mais de dificuldade de conseguir a proteína, né? Então, às vezes não consegue mais comer carne vermelha, então vai normalmente para uma carne mais leve, porque dali o estômago já não consegue digerir com tanta qualidade. Daí, se ele não digere bem, ele não consegue transformar em partículas menores e daí o corpo não absorve, tá bom? Então, a gente comentou um pouquinho na aula passada sobre a importância da biosinalização. Então, como diz aqui, um sinal, que é o que a gente faz quando quer chamar atenção, quando quer dar uma informação, isso é normal, né? E quando a gente fala de bio, é vida, então as células fazendo sinais uma para as outras. Então, a gente sempre vai ter uma célula que é a sinalizadora, né? Eu não diria assim que seria a célula fofoqueira, mas é a célula responsável ali de passar a informação, porque ela recebeu um estímulo, né? Ela recebeu um estímulo e daí então ela ficou sabendo que está faltando proteínas, a gente precisa produzir mais proteínas, então ela vai avisar para as outras células, que a gente chama de células-alvo, essa informação. Então ela recebeu um estímulo, uma informação, precisamos produzir hormônios, precisamos produzir proteínas, tem organismos estranhos aqui, precisamos então estar liberando mais anticorpos, ou a mulher está entrando no seu período fértil, está na hora de então liberar mais hormônios e poder liberar o ovócito, né, também dos ovários dela. Então, sabe, todo esse tipo de informação, uma célula vai passando para outra e ela então, através de uma célula que dá a informação, que a gente chama de célula sinalizadora, e depois a célula-alvo é aquela que vai receber e vai fazer a informação, certo? É claro que existem várias células sinalizadoras para poder passar a informação uma para as outras. Essa célula-alvo, ela recebeu a informação, mas no segundo momento ela também pode virar uma célula sinalizadora para justamente passar esse sinal uma para as outras. E a célula sinalizadora, quando ela recebeu o estímulo, ela libera algumas moléculas justamente para entrar em contato, né? Porque ela não tem como falar. Então, como que uma vai passar para outra informação? É através dessas moléculas, né, sinalizadoras que uma passa para a outra, e dali, então, na membrana mesmo dela, às vezes só na superfície ela já consegue entender,
ou às vezes ela tem que captar essa molécula, né? E daí precisava verificar essa questão dela fazer o que foi pedido. Então, esse efeito da célula. Então, a sinalização é um processo complexo de comunicação entre as células e é fundamental para o funcionamento desses nossos organismos que são multicelulares. Então, mas por que as células se comunicam? Qual que é a função disso? Então, muitas vezes os motivos é para divisão celular, para que esteja multiplicando, produzindo novas células. No caso, por exemplo, quando fez um corte, precisa cicatrizar, ela também passa informação uma para as outras, e dali já consegue começar o início ali da cicatrização. Então, está sangrando, já começa as células a trabalharem para fechar aquela ferida, fazer a casquinha, né? E também está matando qualquer micro-organismo e evitando uma perda de sangue. Mas além dessa proteção e também da divisão celular, que é a multiplicação comum, a gente verifica também a produção de substâncias, sejam elas proteínas, lipídios, carboidratos, hormônios. Então, tudo isso ela vai produzindo e alguns processos. Então, esse processo de uma informar para a outra é interessante, né? Por exemplo, uma lá estava dando aquela sensação de informação de dor, então ela recebe a informação de um remédio que vai, então, melhorar essa informação para que ela não sinta dor, então ela já vai passando essa informação para os outros e já fica melhor. Então, para isso são utilizadas essas células sinalizadoras. Quais são as 4 etapas da biosinalização? Então, primeiro, síntese e liberação da molécula sinalizadora pela célula sinalizadora. Então, essa célula primeira, ela recebeu a informação e ela vai formar, então, essas moléculas com as informações para passar para outra. Então, é isso que eu estava comentando com vocês. Síntese, vocês sempre vão ver com o significado de produção e geração. Então, ela passa essas moléculas transportadoras para outra, a célula, ela acaba detectando esse sinal na célula-alvo, então ela detectou através de um receptor específico, e com isso ela já vai, então, trazer uma resposta celular. Então, vai modificar o metabolismo, vai ser acionado pelo complexo sinal-receptor. Então, aqui tem o sinal e o receptor. Essa partezinha aqui é que vai trazer a informação que a célula deve, então, estar trocando determinada atividade ou produzindo outro determinado composto. Então, é assim que uma célula vai trazendo a informação para outra. E nisso a gente tem a característica do metabolismo, é através das informações que uma célula passa para outra, que a gente verifica o funcionamento do metabolismo. O nosso metabolismo, ele depende de vários fatores. Depende das reações químicas que acontecem no nosso organismo, depende da alimentação, né? Então, se a gente tem uma alimentação equilibrada, a partir do momento que falta alguma vitamina, algum sal mineral, ou às vezes quando falta uma proteína, lipídios, carboidratos, então o próprio organismo ele já vai respondendo que está faltando nutrientes para ele. A gente viu que inclusive na célula, todos os seus constituintes temos lipídios, proteínas, carboidratos na célula. Então, se você deixa de comer determinada coisa, né, e faz falta essa molécula para o organismo, a própria geração da célula fica comprometida, porque ela não tem ali a matéria-prima que ela precisa. E além disso, a gente vê também que dentro do metabolismo está relacionado, né, a energia, a temperatura do corpo. Então, quando a gente tem muitas atividades, é comum fazer o que? O corpo ele aumenta a temperatura e para manter o equilíbrio, ele soa. Então, através do suor, vai trazer esse equilíbrio de novo na temperatura. Né? No metabolismo muito acelerado, então ele gastou toda a energia, ele precisa de algo mais, as próprias células no estômago já vão liberar o sinal para avisar, olha, o estômago está vazio, o que ele vai fazer? Vai dar informação para o cérebro e daí ele já começa a roncar, né? Quem nunca teve o estômago roncando de fome, porque passou da hora, está na hora de comer. Além disso, a gente verifica que a gente tem as reações químicas que acontecem no mesmo, mas também é necessário, para ter um metabolismo adequado, uma quantidade boa de água no nosso corpo, né? Às vezes ela não é apresentada em forma de água pura,
ela está no formato de plasma dentro do sangue, e o sangue está no nosso corpo inteiro, toda hora sendo bombeado, né? Toda hora, então, ele fazendo essa circulação. A partir do momento que o seu sangue não está circulando direito, isso também aciona um perigo para o organismo. E outro ponto aqui, que tem essa partezinha aqui de baixo, o metabolismo também está relacionado com nossos estados de humor, com a questão dos hormônios, com o funcionamento dos órgãos também, né? Então, por exemplo, se está muito estressado, está com muitos problemas, o metabolismo está muito complicado, né? Fora do equilíbrio normal, então alguns sentem coração palpitar, sentem dor no estômago, ou sentem intestino preso, certo? Então, vocês vão sentindo diferentes sintomas de acordo com a característica do metabolismo. Então, o metabolismo, se a gente for definir ele, é um conjunto das reações químicas que acontecem nos seres vivos. Então, as funções metabólicas se resumem em dois processos principais, que é a síntese de uma determinada molécula, então, o anabolismo, e quando eu faço a quebra ou degradação, eu chamo de catabolismo. A gente vai ver cada uma delas bem separadinho, mas essas duas palavrinhas é bem importante de vocês marcarem. Então, a primeira lá, anabolismo. O ana, ele vem porque ana significa síntese, formação, geração, né? Então, anabolismo vem dessa parte de gerar determinada molécula. Então, olha aqui na figurinha do lado, eu tenho várias moléculas simples, por exemplo, vários aminoácidos, né? Todos separadinhos, que com energia junto, elas duas formam moléculas mais complexas. É como se a energia pudesse fazer essa ligaçãozinha entre elas. Então, de moléculas simples, que estavam todas separadas, eu gerei moléculas complexas. Isso é anabolismo, essa geração de moléculas complexas. Mas se eu quero gerar alguma coisa, eu preciso gastar energia. Então, eu preciso dessa energia para poder fazer essa produção de uma molécula um pouquinho mais complexa. Na definição, o anabolismo, então, é o processo metabólico que sintetiza, então, que gera moléculas complexas por meio de substâncias simples. Então, essa figurinha aqui, através de moléculas simples, eu gero moléculas complexas, mas consome energia. É preciso ter energia no meio para poder fazer esse tipo de reação. E o catabolismo é o contrário. Enquanto aquele outro gerava, esse destrói, ele degrada. Então, o catabolismo, ele já vem nessa reação diferente, a reação, então, de pegar uma molécula que é complexa e vou quebrar ela em pedacinhos, formar moléculas simples e também acabo liberando energia por isso, tá bom? Então, aquela eu precisava de energia, nesse eu libero energia. O nosso organismo é esse equilíbrio de você gerar energia, né, produzir essa energia, mas também gastar energia. Então, esse constante movimento de ter moléculas complexas e quebrar em moléculas simples, mas também pegar moléculas simples e formar moléculas mais complexas. Então, vários glicídios vão formar um carboidrato grandão, vários aminoácidos formam os peptídeos, depois vários peptídeos formam as proteínas. Então, esse trabalho de vai e volta é comum a gente ter. Então, o catabolismo é essa quebra mesmo da molécula complexa em moléculas simples. A definição diz isso mesmo, ela decompõe moléculas complexas, transformando em moléculas menores. Então, esse processo de destruir e liberar energia. Então, por isso a gente fala que ela produz energia. Então, é como se ela quebrasse em vários pedacinhos e esses pontinhos pretos fossem liberados, a gente tem, então, a energia para ser gasta. Então, aqui eu tenho um resuminho para vocês, que é aquela mesma representação, então, a diferença entre elas. Então, o catabolismo é pegar uma complexa e quebrar em moléculas menores, e assim liberar energia, e em compensação, o anabolismo é pegar essas moléculas mais simples, absorver energia e conseguir juntar elas em moléculas mais complexas, tá bom? Então, esses são os dois nomes, catabolismo de degradação e anabolismo de síntese, geração, formação.
Então, aqui eu tenho essa tabelinha, ela tá meio clarinha, mas eu vou estar disponibilizando para vocês o slide, vai ser um pouquinho melhor de ver. Então, essa definição a gente já viu aqui. O anabolismo gera moléculas complexas, né? Faz parte de uma fase construtiva e consome energia, né? Porque então eu preciso dessa energia para poder fazer as moléculas mais complexas. Então, nesse caso, é comum serem feitos nos exercícios anabólicos, que vão aumentar a massa muscular, né? Se eu quero gerar músculos, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar as proteínas que ele estava se alimentando e vou gerar células musculares. Então, olhem só que interessante. Eu vou então fazer esse processo que é um exercício anabólico. Então, é comum que vai no nutricionista, a pessoa quer ficar fortona, quer aumentar o músculo. Então você vai comer mais carne, vai aumentar a digestão de ovos, né? Digestão de proteínas mesmo, porque as proteínas, nesse caso, vão te ajudar no anabolismo, que é a geração de massa muscular. Temos também hormônios relacionados com essa geração de moléculas maiores, que é o estrogênio, testosterona, o hormônio do crescimento, a insulina, tá bom? Então, esses hormônios, eles estão relacionados com anabolismo, que é a formação de moléculas mais complexas. Acontece quando a gente está em repouso, né? Então, igual fala, a pessoa faz o exercício, mas é naquele período que ela está parada, em repouso, é que começa a produção dos músculos dela, né? Então, é comum que às vezes a pessoa fez exercício, ela fica com dor no dia seguinte, mas no outro dia, no segundo dia, a gente fica com o corpo mais dolorido ainda, porque parou de fazer o exercício e agora é o tempo do corpo ir produzindo as células musculares. Com relação ao processo energético, aqui, quase no finalzinho da coluna, diz que durante o anabolismo a energia cinética é convertida em energia potencial. E um exemplo deles seria a fotossíntese em plantas, né, que é justamente isso, pegar a água e o CO2 da atmosfera e fazer a fotossíntese, então gerar os nutrientes para a planta, a nossa geração de proteínas, geração do glicogênio, que seria um carboidrato, e a assimilação em animais. Desculpe, vamos lá. Então, isso é anabolismo, é gerar, né, moléculas maiores. A outra é o catabolismo. Então, catabolismo é degradação, é pegar uma molécula grandona e transformar ela em moléculas menores. Ela é importante porque a célula precisa que as células, eles precisam que as moléculas estejam bem pequenininhas para que elas possam adentrar dentro da célula para poder fazer todo o seu metabolismo, né? Então, é por isso que é muito importante o catabolismo também. Não é só você gerar massa, gerar alguma coisa. A própria degradação, digestão dos alimentos é um catabolismo, né? Porque a gente, mesmo que ele se mastigue bem, quando você vai, então, passar na boca, já começa um processo de digestão com a saliva, e é recomendado que você mastigue pelo menos 30 vezes, né, por colherada, e daí depois você engole, daí no estômago vai continuar a digestão, que é essa parte também do catabolismo, que são moléculas grandes virando moléculas pequenininhas. Então, como diz aqui, ó, é a fase destrutiva do metabolismo, porque realmente ele pega moléculas grandes e transforma em menores, e com isso produz energia. Quais são os tipos de exercícios? Nesse caso, ó, exercícios catabólicos, que utilizam o alimento armazenado para gerar energia, ou seja, queimar a gordurinha, queimar calorias. Então, quando a gente faz os exercícios aeróbicos, né, que demandam mais energia, então você está ali, por exemplo, na bike, está na esteira, está pulando, está dançando, está correndo, você acaba, então, gastando essa gordura, né, fazendo com que você, então, consuma, né, essa molécula que ela estava grandona, agora em partículas menores. Os hormônios relacionados são a adrenalina, cortisol, o glucagon e citocinas. E também ocorrem, né, mais quando a gente está fazendo as atividades físicas. Então, note que a outra era no repouso, e agora a quebra mesmo, né, essa quebra de energia, né, ela já é vista mais dentro de atividades físicas. Então, durante o catabolismo, a energia é convertida em energia cinética.
Então, aquela energia que estava parada lá, você vai queimar ela. Aonde que a gente vê o catabolismo? Igual eu comentei com vocês, na digestão, então ali o estômago mesmo pega comidas que elas estão em partículas maiores para transformar em menorzinhas. Também é verificado na respiração celular. Então, a nossa célula gerando CO2, ela captou oxigênio, vai gerar energia e vai liberar o CO2. Então, ela também é um processo de catabolismo. E, por último, a excreção. Deixa eu só verificar aqui uma coisinha. Não sei se meu celular, mas o áudio tá bem baixinho. Tá baixinho ainda, Ellen? Tá melhor? Eu coloquei mais perto. Como que tá o áudio para vocês? Para mim tá bem bom. Qualquer coisa, vocês me avisam. O da Ellen tá baixo. Eu tô com uma tosse, não liguem não. O meu tá bom também. Então tá jóia, vamos lá. Então, aqui tem um resumão para vocês. Olha, que facilita bastante na hora de decorar e também tá lembrando para a prova, né? Então, ali, o catabolismo, né? Ele tem aqui, ó, essa molécula grandona. Pense assim numa comida que eu vou cortar em vários pedacinhos. Então, quando eu faço esse processo, eu chamo de catabolismo e libero energia, porque tudo que estava ligando no meio eu liberei. E quando é o processo contrário? São várias partes pequenininhas e eu quero transformar numa parte maior, juntar elas, eu chamo de anabolismo. Mas para poder juntar é como se assim, eu precisasse de uma cola para poder grudar todas elas juntas. Então eu acabo consumindo, consome energia para fazer esse processo. Então esse é o processo básico, né, dentro das reações químicas das nossas células. Todas elas estão relacionadas ao metabolismo. Então, geração de proteínas, a quebra de carboidratos, a função estrutural de criar células, criar músculos, formar hemácias, né? A parte, por exemplo, da hemácia está levando o oxigênio para todas as partes do corpo. Informações através dos neurônios, né? Então, essas informações eletroquímicas que a gente vai recebendo, espasmos, o próprio corpo obedecendo o que o cérebro está comandando, tudo isso faz parte do nosso metabolismo e faz parte desse processo da gente estar gerando determinadas proteínas, mas também quebrando elas em partículas menores. Então, hoje a gente vai ver muito isso, essa questão da energia. Quando vocês virem energia, ele está relacionado à palavra ATP, que é adenosina trifosfato. Eu não sei se vocês lembram já desde a época do ensino médio, do cursinho, que daí via bastante a parte dos ciclos, tudo, né? Eu já vou deixar vocês aqui de antemão avisados para não se assustarem, porque eu não vou cobrar esses detalhes de vocês, mas é importante que eu apresente isso para vocês, e hoje vai ser um dia que eu vou estar apresentando, né? Então, ciclo de Krebs, cadeia respiratória, a glicólise, eu vou apresentar tudo isso para vocês hoje, mas a título de conhecimento, vocês precisam saber disso também, tá bom? Então, a gente vai estar falando um pouquinho. Então, como que é essa energia? Ela é produzida, como que é a forma dela, como que a célula, então, faz a liberação dessa energia, e a gente vai ver isso aqui no processo. Então, a gente já viu que aonde que acontece a parte bioenergética, né, do nosso organismo? É dentro das células e, mais específico, nas mitocôndrias, né? Então, a gente tem aqui, nas nossas células, que somos animais, é nas mitocôndrias, que aqui é a nossa tangerina aqui de baixo, tá bom? Que ela tem várias vai e voltas aqui. Mas se a gente se referir às células vegetais, esse mesmo tipo de produção, né, e liberação de energia vão acontecer em outro tipo de organela, que é o cloroplasto, né? Então, apenas a título de conhecimento, o que a gente sabe? Que a gente, né, vamos começar aqui na parte de baixo, a gente respira o oxigênio e libera CO2 e água, né? Então, é a nossa respiração celular. Então, a gente vem aqui, ó, pega aqui do azulzinho, respira oxigênio junto com a glicose, porque a gente precisa da energia, né? Daí, na mitocôndria, faz essa respiração e libera CO2 e água. É isso que a gente faz na nossa respiração normal, né?
Entra oxigênio, você faz a reação dentro das células, libera o CO2. Nesse processo, a gente tem uma liberação também de energia química, que a gente vai colocar aqui como ATP. Então, quem quiser, deixa anotadinho do lado. Quando a gente se refere a energia, vai ser essa sigla, ATP. Daqui a pouquinho eu vou explicar por que esse nome, mas que é adenosina trifosfato, tá bom? E as células vegetais, ela já faz o caminho contrário, que a gente se completa, né? Porque ela não usa o meu oxigênio. O que ela usa? Ela usa o gás carbônico que eu liberei, que para mim não me serve agora. Então, ela pega o CO2 e a água, junto com a energia do sol, nas suas organelas do cloroplasto, faz a fotossíntese. E quando a célula vegetal faz a fotossíntese, ela libera a glicose e libera o oxigênio. Então, a gente acaba tendo essa relação, né? As células vegetais e animais, porque enquanto a gente usa o oxigênio e libera o CO2, a célula vegetal ela vai usar o meu CO2 e vai liberar o oxigênio para mim. Então, fica nesse ciclo que é interessante, né? Graças a Deus. Imagina se a gente tivesse que competir, né? Com o oxigênio disponível. Daí ia ser complicado, né? E vai ter parte vegetal ou vai ser os animais? Então, provavelmente já nem teria mais tanta parte, tanta parte aqui dessa energia. Ruth, sim, o ATP é produzido nas mitocôndrias, isso mesmo. A gente vai ver daqui a pouquinho um spoiler dele ali. Então, ele é produzido aqui na mitocôndria, então aqui, ó, e a mitocôndria está dentro da célula. Então, aqui, ó, o que é essa energia que eu falei para vocês, que é o ATP? Então, a primeira parte vem do adenosina. A adenosina é essa estrutura, que é uma adenina com uma ribose, tá bom? Só para vocês saberem o que é isso. E essa parte da adenosina, ela se liga a 3 fosfatos, ó, 1, 2, 3. Por isso que, ó, adenosina trifosfato, tem 3 fosfatos aqui, tá vendo? Então, adenosina trifosfato. O que ela faz? Quando você precisa de energia, você vai tirar cada um desses fosfatos de maneira separada. Então, o primeiro aqui eu tenho adenosina, tirei um fosfato para me dar energia, ela virou ADP, porque agora eu só tenho 2. Então, de adenosina trifosfato, virou adenosina difosfato. Eu tenho 2 fósforos, por isso que virou pro Dzinho. Então, aqui, ó, adenosina 3 e depois adenosina di. Tá bom? Esse processo acontece justamente no nosso metabolismo. Então, quando você faz a quebra e tira um dos fósforos, né? Ele, em vez de 3, ele vai ficar só 2. Quando você faz essa retirada, você libera energia. Então, aqui, ó. O primeiro processo ali do lado, a gente tem o ATP, ó, adenosina, toda essa partinha, e 3 fosfatos, ó, 1, 2, 3, adenosina trifosfato. Com a água, eu vou quebrar, quero tirar uma bolinha amarela dessa aqui, que é o fosfato, um dos fosfatos, e daí com isso eu faço e libero a energia. Então, vira uma adenosina difosfato, um fosfato sozinho e a energia. Esse é o processo mais comum, mas também eu posso gerar o ATP, né, para reservar energia também. Mas ali, ó, olha a flechinha vem agora do outro lado. O que eu preciso? Eu preciso juntar energia, preciso de um fosfato para que se ligue aqui, e para ligar eu preciso da colinha, então eu preciso da energia para que esse fosfato entre novamente, e daí sim ele vai virar de novo um ATP. Então, as minhas fontes de energia, né? Aonde que eu consigo, então, energia para respiração celular? Através das proteínas, através dos carboidratos e também esses fats aqui, que é toda essa parte mais gordurosa, por isso que em inglês é fats, que é de gordura. Então, a gente tem aqui a parte do anabolismo, que é pegar moléculas pequenininhas e formar em macromoléculas. Então, eu vou gerar moléculas maiores. Então, eu pego os aminoácidos, que eu vou formar as proteínas. Os açúcares, vários açúcares pequenininhos, vão formar um polissacarídeo. Ó, vários sacarídeos juntinhos. Se eu junto vários ácidos graxos, eu formo
lipídios, que são estruturas maiores. Se eu formo bases nitrogenadas e juntar várias delas, eu vou formar os ácidos nucleicos. Então, olha que interessante, esse é o processo de anabolismo, é pegar moléculas pequenininhas e transformar elas em moléculas maiores. E o catabolismo é o contrário, né? Então, a gente vê que anabolismo para os mais complexos, e agora o catabolismo é o contrário, eu pego a grandona mesmo, o complexo, e vou transformar em moléculas menorzinhas. Então, aqui eu pego carboidratos, que são macromoléculas, as gorduras, ou lipídios, que é o mesmo nome, tá? Só tá se referindo ao mesmo termo, e as proteínas. Todas essas macromoléculas, que eu vou quebrar elas no meio, e eu vou formar em CO2, água, HNO3, né? Então, dali eu faço essa questão de transformar moléculas complexas em moléculas mais simples. Então, no catabolismo, eu gero energia, porque eu converto o ADP mais o fósforo em ATP. Então, o catabolismo, eu vou estar quebrando essa molécula, né? E o anabolismo, eu vou gerar. Então, no anabolismo, eu preciso usar energia, né? Eu preciso formar, né, moléculas pequenininhas, moléculas maiores, eu vou, então, usar essa energia. Então, eu vou converter o meu ATP em ADP, tá? Mas não se preocupe que a gente vai ver nos esqueminhas aqui posteriores que fica mais fácil de visualizar. Então, nossos alimentos e fonte de energia são realmente o que você está se alimentando. Então, é importante ter uma alimentação adequada, né, que então forneça todos os tipos de nutrientes. Então, a gente tem ali carboidratos, gorduras, que mais seriam esses outros? Proteínas, né, a gordura é lipídio, os ácidos nucleicos também. Então, todas essas são fontes de energia, né, que então eu transformo em ATP, que é aquela molécula da energia, e depois vai ser utilizada no meu metabolismo. Como que eu posso, então, gastar essa energia? Através do calor, eu libero essa energia, mas também eu faço a quebra dessas moléculas maiores em menores, em água e gás carbônico, por exemplo. Então, essa daqui é o meu processo. Através de eu vou comer, vai ter energia, e com isso garantir o calor do meu organismo, a temperatura, e também a glicólise formando, então, essas moléculas menores. E aqui a gente tem a famosa pirâmide, né, dos alimentos. Vocês já devem ter visto, ela é bem comum, principalmente na área de nutrição também, mas é importante a gente saber como que se dá, então, esses grupos alimentares que a gente tem da pirâmide. Então, lá na base, o grupo 1 são os alimentos energéticos. Olhando assim, o que vocês acham que é? Ó? Tem pão, tem macarrão, trigo, batata, né? Então, logo de cara você já nota ali proteínas, né? Aliás, perdão, os carboidratos, carboidratos, massa, né? Então, embaixo aqui, grupo 1, carboidratos, batata, pão, né? Milho. Então, essa parte aqui é que vai lhe dar energia, carboidratos. Depois, a gente tem aqui o grupo 2 e o grupo 3, que são os alimentos reguladores, que vão vir, então, cheios de vitaminas, de sais minerais, né? Então, eles que vão fornecer esses compostos que são moléculas menores, mas também são bem necessárias para o nosso organismo funcionar. No grupo 4 e 6, a gente agora sim tem as proteínas. Então, temos ovos, leite, a carne, seja de peixe, seja a carne bovina, seja o frango aqui, mas o ovo também ele é uma fonte de proteína. Esses alimentos de proteína são considerados construtores. Então, a vagem, feijão também estão aqui no grupo dos construtores. E por último, entre os glicídios, né, que também são uma parte dos carboidratos, né, os nossos açúcares e também os lipídios, então a parte mais gordurosa, e também quando a gente fala de açúcar é glicose, e glicose é carboidrato, né, então o que a gente falou numa das aulas anteriores, eu acho que foi a primeira mesmo, que a gente comentou assim que a pessoa pensa assim, não, eu tô com diabetes, eu não vou comer doce. Mas o doce, né, ele vem do carboidrato, e carboidrato, essa parte da glicose,
ela não vem apenas, né, do doce mesmo, assim, do chocolate, da bolacha. Não, ele pode vir do pão também. Então, a transformação do pão, a degradação, né, essa digestão do pão faz com que o corpo pegue esse carboidrato e transforme em glicídios, e assim a glicose. Então, não é só cortar docinho, não está com problema de glicose, precisa cortar o pão, precisa cortar a batata, né, porque depois isso também acaba virando glicose no organismo. Mas esses primeiros aqui do pico, quando a gente fala dos doces e também da parte dos lipídios, né, algo mais gordurento, como queijos, margarinas, tudo, e até mesmo bebidas alcoólicas, quando a gente fala dos açúcares, eles têm essa função de dar uma energia extra. Então, essa energia extra é aquela que vai ser consumida rapidinho. Se você comer um docinho, ali por 1 hora, 1 hora e meia, você já vai digerir, gastou energia. O cafezinho também, toma um café ali, ele te dá uma despertada e pronto. Mas a que vai realmente te dar uma energia a longo tempo é o do grupo 1 aqui da base, tá bom? Então, precisa almoçar bem, precisa ter uma alimentação boa no almoço e na janta, para você aguentar mais tempo. Então, por que isso acontece? Por que eu como um doce e de repente eu já tô com fome de novo? Por que se eu como um prato ali de arroz e feijão, demora um pouquinho mais? É justamente porque os doces, né, eles estão aqui em moléculas menores, então mais fáceis de serem digeridas. E aqui, já quando é massas e carboidratos com macromoléculas ainda maiores, ela tem uma difícil degradação, então demora um pouquinho mais para o organismo estar ali digerindo, estar diminuindo essas moléculas grandes em menores. Então, o alimento fica ali mais tempo sendo digerido, demora mais para que o organismo te avise de novo que ele está com fome. Então, os dois, tanto a parte de cima aqui, quanto a parte de baixo, os dois estão relacionados com fontes de energia, né? Mas esse daqui, o verdinho, é a longo prazo, né? Você vai sendo digerido ao longo do dia. E na parte aqui de cima é um alimento energético extra, porque você vai rapidinho consumir ele, comer um docinho de energia, daqui a pouquinho, 1 hora e meia, ela já abaixa de novo. Então, além disso, a gente tem, então, como fontes de energia as principais os carboidratos, que são os glicídios, a principal fonte de energia que é utilizada nas células, né, é a glicose. Nas proteínas, a gente tem aproveitamento dos aminoácidos, lembrando que proteína é uma macromolécula grandona formada por vários aminoácidos pequenininhos. Então, minha fonte de energia sempre vai ser dessa macromolécula, mas no seu estado menorzinho. Então, o carboidrato ele era a forma grande, né? E a minha glicose já é estruturas menores. Então, várias glicoses juntas é que formavam carboidrato, da mesma forma que vários aminoácidos formavam a proteína e vários ácidos graxos formavam os lipídios, né? Então, aonde que eu vou obter ácidos graxos? Dos lipídios. O lipídio é uma macromolécula, né? Onde tem vários ácidos graxos juntos. Então, carboidratos nas massas, as proteínas nas carnes, principalmente, e lipídios em alimentos mais gordurosos. Então, óleo, frituras, também temos a parte de óleos melhores, que então são as castanhas, azeite de oliva. Então, aqui também tem essas fontes diferentes de energia. Então, a gente tem aqui essa diferença entre o metabolismo rápido e o metabolismo lento, que é aquela resposta à reação química que o organismo deve sofrer. Então, quando representam esse tempo que eu estou gastando para o organismo construir ou degradar moléculas, eu vou falar que é o metabolismo. Eu posso tanto, então, ter um metabolismo que é rapidinho, quando você já vai digerindo, já vai construindo moléculas de maneira rápida, mas também aquelas que demoram um pouquinho mais. Quando a gente tem processos metabólicos rápidos, a gente tem um gasto de energia maior. A pessoa ali está consumindo, mas ela também já está gastando a energia. Agora, quando a gente tem o metabolismo lento, então o gasto de energia vai ser menor. Quando a gente fala desses metabolismos rápidos, né, a quantidade de lipídios e o acumulado de proteínas são queimados ou processados de uma forma mais rápida no organismo. Então, olha aqui, ó, lipídios é a gordurinha, aqui, ó, e o acumulado de proteína também.
Então, é por isso que quando é conversado sobre emagrecer, sobre entrar num processo assim, de metabolismo e reações rápidas, a gente fala justamente de não fazer o armazenamento dos lipídios, essas gordurinhas. Deixa eu verificar aqui. Deve ocorrer o equilíbrio, isso mesmo. Igual a Ruth comentou, tem que ter o equilíbrio, não é nem um metabolismo muito rápido, nem muito lento, porque os dois acabam dificultando, tem que ter realmente o equilíbrio. Então, a gente tem aqui a associação de que o lento é ruim, porque você acumula os lipídios, a gordura no organismo, e o rápido é quando você está ali em constante exercício, fazendo a queima dessas moléculas. Então, o metabolismo lento faz um acúmulo, sim, porque é mais difícil degradar, né, as moléculas. Além disso, as calorias que são ingeridas, se elas não queimadas, né, elas também vão sendo acumuladas. Então, se eu tenho uma digestão lenta, eu vou acumular um pouquinho mais de gordura. E para isso são utilizados alimentos, igual aqui, por exemplo, o gengibre, que é um alimento termogênico, que é justamente para auxiliar essa aceleração do metabolismo. Para as reações metabólicas lentas, a gente tem os alimentos que vão auxiliar nesse processo de degradação, para a reação química voltar a um equilíbrio melhor. E por isso a gente chama dos alimentos termogênicos, que eles vão acelerar o metabolismo. Então, é justamente elevar a temperatura do corpo para poder, então, fazer com que essa agitação faça com que o metabolismo volte a dar uma acelerada. Então, por exemplo, quando vocês lembrarem, além do gengibre, né, que ele é um pouquinho mais ardido, lembra assim, se vai aumentar a temperatura, comer pimenta, né? Se come a pimenta, você já sente arder na boca, na bochecha, já dá aquela quentura. Então, é justamente isso. A pimenta também é um alimento termogênico. Mas além dos dois, o que a gente tem? Então, aqui é o gengibre e a pimenta, mas também canela. Então, é muito comum falar, come uma banana e põe canela. Doce com canela, porque chá de canela, café, chá verde, chá de hibisco, são todos eles que são termogênicos. Ele ajuda que a temperatura do corpo aumente e nessa temperatura vai tendo mais reações químicas e a gente vai, então, deixando de acumular os lipídios e vai consumindo. Então, os alimentos termogênicos, né? Vocês podem ver aqui o chazinho verde, o café, a canela, o gengibre e aqueles outros que a gente colocou, como a pimenta também. Então, as substâncias termogênicas que estão nesses alimentos têm a capacidade de aumentar a temperatura do corpo, acelerando o metabolismo basal, né, o metabolismo do corpo, e aumentando a queima da gordura. A termogênese é um processo que é regulado pelo sistema nervoso, com possíveis interferências positivas no sistema. Então, nosso sistema nervoso é que vai estar, então, acelerando ou desacelerando o nosso sistema. Aquilo que eu comentei com vocês, em temperaturas que está muito frio, o corpo tende, então, a parar um pouquinho o metabolismo para ele te manter aquecido e gastar a energia dele nisso, em sua temperatura. A mesma coisa quando os animais vão hibernar. Então, eles ficam lá quietinhos, vão praticamente dormir, né? Ficam lá, entram em estado de transe ali, eles já comeram bastante, acumularam, e aquela energia ele vai consumindo de uma maneira degradativa. Então, aos pouquinhos ela vai degradando aquela comidinha, para depois, quando mudar a temperatura, mudar a estação, os animais já acordam e voltam ao seu processo natural. Mas olha como o metabolismo ele é interessante, porque ele influencia, assim, o estado de espírito, se a pessoa está mais agitada ou menos agitada, se ela está fazendo exercício ou não. A partir do momento que começa a fazer exercício, no mínimo de 30 minutos por dia, isso já faz com que o próprio corpo ele se mantenha nesse equilíbrio. Só que também a alimentação é totalmente importante, ela é o carro-chefe disso, né? Depende do que você vai se alimentar. E também, se você comer muita gordura, vai chegar uma hora que vai ser acumulado mesmo, porque o corpo já não vai utilizar tudo aquilo. Então, tem que ter o equilíbrio da alimentação, mesmo tendo os exercícios. Ah, mas eu faço um monte de exercício, eu vou só comer besteira? Vai faltar, chega uma hora que falta vitamina, falta os sais minerais, se você não come uma fruta, uma salada. Então, isso acaba também prejudicando o organismo. Mesmo que você vai fazendo exercício, ele vai falar, mas cadê a fonte de nutrientes? Então, tem que sempre caminhar junto, exercício e alimentação.
Aqui tem outros exemplos, né, de alimentos que aceleram o metabolismo. Então, além do que a gente já viu lá da pimenta, do chá verde, né, a gente verifica outros aqui. A semente de papoula, a canela a gente já tinha comentado, salsa, grapefruit, orégano, sementes de mostarda, espinafre, brócolis, manjerona, alho. Alho também é ardidinho, ele também dá um aquecimento, aumenta a temperatura, aumenta as reações, logo aumenta o metabolismo. Hortelã, o gengibre, a pimenta caiena e o endro, tá bom? Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo apenas de como que funciona a creatina. É muito comum o pessoal que vai fazendo academia, eles começam a falar para que eles, toma um pouquinho de creatina, põe creatina no seu shake ali na hora de você fazer exercício. Por quê? A gente faz assim, ó, a gente tem ATP, que é energia, lembra que a gente falou? Se vier essa palavrinha, é energia. Então, eu tenho adenosina trifosfato e eu vou fazendo a utilização lá nos exercícios que estão sendo feitos lá. Daí, o que acontece? Se você está gastando essa energia, o ATP perde, né, um dos fósforos e vira ADP, adenosina difosfato. Então, para formar o ADP, o que faz? Ele não consegue gerar energia sozinho. Então, o que você faz? Você coloca o ATP, né? Para transformar em ATP, você põe uma suplementação de creatina e ele transforma o ADP em ATP. Isso faz o quê? Que você tenha mais energia de novo para manter os exercícios. Então, a suplementação com a creatina, ela é feita justamente para isso, para que você tenha energia e depois que você vai consumindo, você consiga retornar a energia de novo para poder gastar mais. E as reações, então, do nosso organismo, elas podem ser classificadas em dois tipos, endotérmicas e exotérmicas. Então, as endotérmicas é aquela para dentro, são aquelas que absorvem energia, visto que a energia química ou entalpia é menor do que a dos produtos. Então, o que significa isso? Eu quero que vocês foquem que as endotérmicas são aquelas que absorvem energia. As exotérmicas, lembra que exo é para fora, são aquelas que liberam para fora a energia química. Então, todas elas estão relacionadas ao metabolismo. Agora, a gente vai entrar um pouquinho na fase da respiração celular, que são as reações de oxidação biológica. Né? A gente pode formar, então, os ATPs, as energias, através dessa forma bioenergética, né? Que os nutrientes se transformam no ATP, mas dentro da célula, para você obter a energia e obter a respiração, ela vai passar por 3 processos. O que eu quero que vocês vejam agora é aquilo que eu comentei para vocês. Não se assustem, porque é um tema que vocês viram em ensino médio, viu no cursinho. Se naquela época já foi difícil de decorar, não vai ser agora que a gente vai decorar. Então, eu trouxe aqui para vocês apenas o critério de conhecimento, para vocês verem o que é dentro da célula, mais específico dentro da mitocôndria, que é a respiração celular, tá bom? O que eu quero que vocês lembrem é que acontece, então, na célula, dentro da mitocôndria, e que a respiração ela é por 3 fatores: a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, esses 3. Com isso, fechou. É essa informação que eu quero, que a respiração acontece em 3 etapas, tá bom? A gente vai ver agora um pouquinho de como que cada uma funciona, né? Que é essa transformação das moléculas em energia, ou ATP, como a gente estava comentando antes. Então, a respiração celular é um processo para obter energia. Então, através da célula, da mitocôndria, eu preciso de energia. Aonde que eu vou produzir? Lá na célula. Ela vai transformar minhas macromoléculas que eu obtive na alimentação em energia. Esse processo é aeróbico, então depende do oxigênio. Acontece onde? Na mitocôndria, em 3 fases, 3 etapas. A primeira, glicólise. A segunda, ciclo de Krebs. E a terceira, cadeia respiratória, mas também pode receber esse nome esquisito que é fosforilação oxidativa. Então, aqui a gente tem a respiração celular. Ó, a gente nota aqui que a gente tem a célula, certo? E a mitocôndria, que é aquela, o formato da tangerina lá que a gente comentou.
Como é um processo aeróbico, eu preciso do oxigênio para respirar, certo? E também das energias, né, que vem da glicose. Então, através da glicose, que é o açúcar, e o oxigênio, a minha célula consegue fazer a respiração celular ali em específico dentro da mitocôndria. Então, na mitocôndria, ela vai passar primeiro por um processo de glicólise, que é essa primeira, que vai transformar a minha glicose em piruvato, tá bom? Depois, ela vai passar pelo ciclo de Krebs, que vou liberar mais ATP, mais energia. E por último, essa fosforilização oxidativa, que também vai me liberar o ATP e, por fim, o CO2 e água. Gente, é isso que eu quero que vocês lembrem, tá bom? Os próximos slides ali é só para você ver como realmente complexo que acontece dentro da mitocôndria. Como que é esse ciclo de Krebs? Como que é essa fosforilação, né? E note que além dos ATPs, a gente nota aqui que tem outras palavrinhas, ó, que é o NAD com hidrogênio, né? Ou o NAD sem hidrogênio. Também tem o FAD, né? O que significa isso? Dinucleotídeo de nicotinamida e adenina. Eu não vou pedir esse nome para vocês ficam tranquilos, né? Nem o FAD, o dinucleotídeo de flavina e adenina, né? Isso aqui não importa. A única coisa que vocês que é interessante saber que eles são aceptores de hidrogênio. Está vendo que o hidrogênio está grudadinho aqui neles? É porque ele faz com que eles façam o comportamento de levar o hidrogênio de uma parte para outra etapa. Só isso, ó. Aceptor de hidrogênio e elétrons. É ele que carrega o hidrogênio e os elétrons, carregando energia para a produção do ATP. É só isso, tá bom? Então, se fosse um resumo, o que eu preciso saber? Que a minha produção de energia é pela respiração celular. Se fossem vegetais, né, é outra célula, né? Mas se fosse aqui nas células animais, elas acontecem na mitocôndria. O que a gente faz quando respira? A gente capta oxigênio com a nossa glicose que a gente já tem no organismo, libera CO2 e água. Então é isso, ó, que é logo no começo. A gente tem oxigênio e glicose, e depois libera no finalzinho aqui CO2 e água, tá bom? E que eu participo dentro da mitocôndria em 3 etapas. A primeira é glicólise, a segunda ciclo de Krebs e a última a fosforilação oxidativa. Então, olha só como é complicado, né? E como ela é trabalhosa em si. A primeira etapa ali da glicose, ela vai utilizar ATP, mas ela vai transformar essa glicose, que é uma molécula mais complexa, em menorzinhas, em piruvatos. Daí o NAD vai levar o hidrogênio para formar os ATPs, que são as energias. Então, a glicólise, ela ocorre no citosol, que seria o quê? Na parte dentro da célula da mitocôndria, né? Na parte da minha... seria o citoplasma da célula, né? E dali, ela, no caso, antes de entrar na mitocôndria. Então, eu preciso do quê? Para entrar na mitocôndria, a glicose é muito grande, então eu tenho que transformar ela em piruvato. Então, por isso que ela acontece aqui no citoplasma e logo depois ela já entra na mitocôndria. Então, ela faz a oxidação parcial da glicose e é o combustível para a respiração começar. Transformei a minha glicose em piruvato, vai passar agora dentro da mitocôndria mesmo. Por isso que diz aqui, ocorre na matriz mitocondrial. Então, é um ciclo do ácido cítrico, vai produzir o CO2 e os elétrons e ATP. Então, aqui no ciclo de Krebs é que eu vou formar, então, o CO2 e os ATPs. E, por último, é a parte da respiração da cadeia respiratória, que, então, é a fosforilação oxidativa. Então, entre esses dois nomes, melhora a cadeia respiratória, né? Nesse caso, ela acontece também na mitocôndria, mas ali nas cristas, né, dessa mitocôndria, que é esse vai e vem dela, né? Então, nessas partes elevadas das cristas é onde acontece essa reação. Então, a etapa com a maior produção do ATP, com a ajuda da ATP, a síntese libera a água para ser usada como combustível. Então, gente, essa parte aqui do meio que fala assim, o saldo, né, da glicose virando piruvato, depois do piruvato virando esses nomes aqui, acetil, depois ácido
oxitaleico, ácido cítrico. Então, isso eu não vou estar pedindo para vocês, tá bom? É só para vocês verem como, imagine, para respirar dentro da célula, é necessário, então, passar por todos esses processos. Olha que interessante isso, né? E como é um processo, à primeira vista, assim, parece ser muito demorado, mas se a gente for ver, ó, a nossa respiração é rápida. Você inspira e expira rapidinho. E nisso já aconteceu todo esse processo no mitocôndrio. Então, é uma coisa rápida, né? A mesma forma como a oxigenação, quando você absorve o oxigênio, ela rapidinho já vai para todas as células. Então, aqui agora, ela está dividida por etapas. A primeira, então, é a glicólise, que seria pegar a glicose e transformar em ácido pirúvico. Olha só, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tá vendo? Ela vai transformar em menores, em 1, 2, 3 aqui. E isso facilita com que entre na mitocôndria. Daí aqui o ciclo de Krebs, né? Por mais que esteja aqui nesse desenho, que é como se fosse um mapa mental, olha como o ciclo de Krebs ele é complexo, né? Ele vai lá do acetil, vai citrato, vai formando, entra energia, sai energia, entra hidrogênio, até formar, então, a água e o CO2. Então, é um complexo, né, muito grande de que vai acontecendo aqui no meio, também é formado, né, os ATPs de energia, e acontece mitocondrial. Então, o que é importante? Esse lado esquerdo aqui é uma etapa da respiração celular e faz a degradação das moléculas resultantes do metabolismo, dos carboidratos, lipídios, proteínas para formar as moléculas energéticas. E por último, a fosforilação oxidativa ou cadeia respiratória, que daí então já é na membrana da mitocôndria, né? Lá na pontinha daquelas vai e voltas, né? É da crista dela, é que vai então formar os últimos ATPs e também vai juntar formando, né, o nosso CO2 e que também libera água, né? Então você respirou, liberou CO2. Então aqui está o resumo, né, que é o que eu estava comentando com vocês. Se fosse para a gente estar verificando a respiração celular, a única coisa que eu peço que vocês lembrem é que acontece dentro da célula, mas especial a mitocôndria. Então, a primeira parte é a glicólise, depois lá dentro acontece o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, ou esse nome aqui de cadeia respiratória. É mais fácil falar cadeia respiratória, né? E daí, então, o que ela faz? Você absorve oxigênio, mas libera CO2 e libera água, né? Que é o que é utilizado depois na nossa expiração. Você libera, põe para fora o CO2. Deixa eu verificar. É muito rápido, o professor explica novamente o ciclo. Então, Daiane, vou mostrar aqui para vocês de novo. Eu não vou falar para vocês essas etapas aqui todas, porque eu não quero que vocês se confundam, sabe, com toda essa parte aqui da glicose, formando glicose e fosfato, porque primeiro aqui vem o ATP, libera o fósforo para cá, sabe? Eu não quero que vocês se confundam nessas etapas. O que eu quero é que vocês lembrem dessa última figura aqui, tá bom? Então, se a gente vai falar de cadeia respiratória, eu quero que vocês vejam aqui, ó, deixa eu achar aqui, qual que era? Foca aqui, ó, no slide 30. Essa daqui do 32 é legal porque é um resumão também. E essa última aqui do 37, tá bom? Então, vou até deixar marcadinho aqui para vocês do lado no chat. Eu já vou explicar de novo, só um minutinho. Só colocar aqui para vocês. Slide 30, era 32, se eu não me engano. 32 e 37. Tem professores de bioquímica que pedem para vocês 30,32 e 37. Tem professores que vão pedir para vocês de bioquímica, eles acabam pedindo que vocês decorem todo esse ciclo e que saibam exatamente quando entra um fósforo, quando sai um fósforo. E eu não quero que vocês se assustem com relação a isso, de ter que se preocupar que, meu Deus do céu, como que eu vou lembrar que entra o que sai, tá bom? Então, aqui, o ciclo, que é essa parte da respiração,
O que eu quero é que vocês foquem nesses slides aqui. Então, o 30, vamos lá de novo para a gente conversar. A respiração celular, ela acontece dentro da célula, mais específico na mitocôndria. E ela é dividida em 3 etapas. A primeira é a glicólise, a segunda, ciclo de Krebs, e a última, cadeia respiratória, ou fosforilação oxidativa, tá? Mas vamos tentar agora focar só nesses nomes mais simples aqui. Então, glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. A primeira, então, a gente tem aqui a entrada da glicose e o oxigênio na célula. E antes de ir na mitocôndria, na parte de fora, a glicose, ela é uma estrutura muito complexa ainda, ela precisa ser quebrada em partes menores. Então, olha aqui que a minha mitocôndria está aqui em laranja, né? Ela está acontecendo aqui fora do citoplasma, a quebra da glicose se transformando numa molécula um pouquinho menor, que é o piruvato, tá bom? Então, essa primeira etapa a gente chama de glicólise. É isso que eu quero que vocês lembrem. Então, que ela acontece fora da mitocôndria e que a glicose se transforma no piruvato, que é uma estrutura menor. Depois, agora, o processo vai acontecer dentro da mitocôndria. A segunda etapa é o ciclo de Krebs, onde eu também gero ATP. E a última é a fosforilação oxidativa, né? Ou, como a gente chama aqui, cadeia respiratória em si mesmo, né? Onde ela vai, então, fazer o quê? Também liberar os ATPs e libera o dióxido de carbono, que é o CO2, e a água, tá bom? Então, essa figurinha tá um resumo, mas essa aqui a gente só tá a título de curiosidade, mas essa aqui, que é a última do slide, que é o que eu realmente gostaria que vocês focassem um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos lá, de novo, o resumo delas. Primeira parte, glicólise. Segunda, ciclo de Krebs. Terceira, fosforilação oxidativa, tá bom? Então, a primeira é só de transformar a glicose numa molécula menor, que é o piruvato. Depois, ela vai para o ciclo de Krebs, onde a gente produz ATP. Nesse caso aqui, a gente produz pouco ATP, só produz 2. E libera o CO2. E a última, que é a cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa, que a gente vai liberar mais ATPs. Nesse caso aqui em específico, a gente já libera 38 ATPs. Então, esse processo último é onde a gente mais libera energia. E, por último, a água. Tá bom? Então, para ficar mais fácil para a próxima aula, façam esse desenho no caderno de vocês, num bloquinho de anotação, colocando aqui, ó, 1, a glicólise, 2, o ciclo de Krebs e 3, a fosforilação oxidativa ou cadeia respiratória, tá bom? Que daí fica mais fácil de estar lembrando para poder lembrando dessa parte da respiração celular e como que o organismo consegue produzir os ATPs, as energias, tá bom? Então, aqui, nessa primeira fase, a gente gera poucos ATPs, a gente gera apenas 4 ATPs na glicólise, sendo que 2 eu vou consumir. Então, o saldo dele é 2 só. No ciclo de Krebs, eu também vou produzir 2 ATPs. E na cadeia respiratória, eu produzo 40 ATPs, mas gasto 2. Vou colocar os slides antes da aula. Professora, Oi? é só a glicólise que acontece fora da mitocôndria, né? Isso. O ciclo de Krebs e a cadeia respiratória são dentro, é isso? Dentro, isso mesmo. Tá. Por isso que no desenho ela estava para fora. Ruth, nem sempre eu consigo colocar os slides antes, porque eu estou com bastante disciplina, então fica um pouquinho de eu poder liberar antes, mas quando for possível eu libero sim o slide. Agora, a próxima aula vai ser a última, né? E daí a outra já vai ser a revisão da prova. Então, para a próxima aula, eu vou buscar liberar os slides antes, eu passo para a Cassiane, e daí ela encaminha para vocês. Daí quem quiser imprime ou deixa anotadinho sim, tá bom?
Mas eu peço perdão porque eu não consegui mesmo finalizar o slide antes, dali estava numa correria de disciplina, mas eu não, por isso que eu não tinha disponibilizado. Mas assim, para a aula que vem, deixem anotadinho só essa parte do slide 37, que é o último dessa aula aqui, que eu vou estar colocando lá no AVA agora, que é da aula 4, tá bom? Aqui, ó, vocês podem ver nesse desenho mesmo, como a glicólise, ela acontece fora da mitocôndria, essa primeira etapa fora aqui, que é no citoplasma, acontece dentro da célula, mas fora da mitocôndria, né? Lembra que a mitocôndria é uma organela dentro da célula, mas essa primeira fase acontece dentro da célula, só que fora da mitocôndria. E aqui já acontece dentro da mitocôndria essas outras duas, que é o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Eu não vou pedir para vocês decorarem, tá? Essas outras etapas aqui. Que é essa daqui, ó, da glicose, quantos ATPs formam, que daí a glicose vira piruvato, tá? Isso aqui vocês não precisam se preocupar. O aspecto importante disso é que vocês lembrem que acontece, então, através da mitocôndria, que de todas as organelas que a gente tem dentro da célula, né, duas são muito importantes. Uma que é dentro do núcleo, onde a gente tem os nossos ácidos nucleicos, então a informação do nosso DNA, o RNA, né, e a outra que é com relação às mitocôndrias, que é onde vai fornecer a energia, que é essa transformação do alimento que você comeu em energia. Então, esse processo, né, de gerar energia ou gerar ATP é que vai estar acontecendo, então, nessas duas partes, tanto aqui no citosol ou citoplasma, e depois entrando dentro da célula. Mas note que, de qualquer maneira, é dentro da célula, tá bom? A primeira etapa fora da mitocôndria e as duas próximas etapas dentro da mitocôndria. Daí aqui só para vocês verem como a glicose, ela se transforma em moléculas menores, que é o ácido pirúvico. Então aqui eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, e depois ele transformou em 3 carbonos. Aqui o ciclo de Krebs também era só para vocês verem como ele é bem complexo também, né? Onde recebe energia, libera energia, né? E forma o acetil, forma o citrato, forma o malato. Então é um monte de nomes assim que eu não quero que vocês fiquem tão preocupados com relação a isso, porque isso é um tipo de coisa que vocês não vão estar utilizando nem no dia a dia de vocês, e também eu não vou estar cobrando esse tipo de informação na prova, porque é muito específico. Então, daí no caso do ciclo de Krebs, ele também é a segunda etapa da minha respiração celular e é que vai estar degradando as moléculas, né, nesse metabolismo dos carboidratos, dos lipídios, das proteínas. E por último, né, a cadeia respiratória, que é então essa parte de você fazer a transformação última dos ATPs, onde mais gera ATPs, então é onde mais você vai estar gerando a energia e também liberando a água. Então, aqui está o resuminho, né? Esse último slide aqui é para vocês estarem, então, com ele para facilitar mesmo. Esqueçam aquele monte de nome, né? Aqui tem um acetil, mas não se preocupe com esse acetil. Só lembrem aqui que tem a glicose, que ela vai se transformar numa molécula menor, que é o piruvato, e depois vai participar do ciclo de Krebs, que também libera ATP e libera o CO2, e depois a última etapa de cadeia respiratória, que libera água, tá bom? Em todas elas, ó, na primeira, na segunda e na terceira etapa, é gerado ATPs. Mas a primeira e a segunda gera um pouquinho ATP em comparação com a outra. Deixa eu verificar aqui. Alguém levantou a mão? Aqui, Sim, Daiane. professora. Pode falar, Daiane. Isso. Eu até anotei aqui para te perguntar. Eu fiquei com uma dúvida sobre o ácido nucleico e mitocôndria. Pode Fiquei falar. com uma dúvida aí. Antes do slide, onde a senhora deixou bem específico, ficou bem bom, sobre as 3 fases. Mas antes, a senhora falou se o ácido nucleico e mitocôndrias é uma diferencinha que tem, eu não entendi. Ah, tá. Aqui, quando eu falei das células, que dentro das células... Lá em cima. Deixa eu só compartilhar de novo, que eu acho que eu parei de compartilhar. Só um minutinho. Abrir aqui o slide de novo para vocês. Deixa eu ver que vai começar a compartilhar.
Aqui. É que aqui dentro da célula, deixa eu abrir aqui, qual que foi a célula? É aí, bem aí. Não. Essa, não é? Foi do desenho da célula lá. Então, tem Não. essa. Mais à frente. Aí. Aqui. Essa. Essa aqui? Aqui? Isso. O que a senhora falou sobre o ácido nucleico e tá. a mitocôndrias? Isso foi no sentido assim. Assim, ó. É que quando a gente fala de células em geral, do próprio exercício, a célula ela é importante nesse seguinte quesito, em dois principais. Eu vou abrir aqui só uma célula para ficar mais fácil da gente conversar. Tá. O que eu quis dizer? Que, assim, tem duas organelas, daqueles nomes todos, de várias organelas que a gente tem na célula, as duas principais é a mitocôndria e o núcleo. Por quê? O núcleo, ela vai ter as informações do DNA e do RNA, que são os nossos ácidos nucleicos. Eu vou abrir aqui, deixa eu ver essa outra, porque ela não... Minha figurinha aqui demorou para abrir, ficou só uma tela preta. Então, a primeira organela de interesse... Aqui agora deu para entender bem. Porque tem várias, né? Tem lisossomo, ribossomo, complexo de Golgi, todas elas são importantes, né? Mas o que eu queria deixar assim, em importância maior é que dentro do núcleo, né? O nucleolo aqui, a parte mais importante dessa parte é que ela armazena o DNA e o RNA, que são as informações da célula, o nosso código genético, tá tudo aqui. Por isso que o nucleolo é importante. Certo? Então, ácido nucleico, DNA e RNA estão aqui. E a mitocôndria é importante porque ela é responsável pela energia, pela respiração celular. Tá ok, então, professora. Tá bom? Obrigada. Nada. As outras organelas aqui, elas são importantes também. Lisossomo, centríolo, os retículos endoplasmáticos, complexo de Golgi, elas são importantes também. Mas, assim, as principais é justamente as que carregam as informações genéticas, os ácidos nucleicos, que é dentro do nucleolo, e as organelas responsáveis pela respiração, que são as mitocôndrias. Tá ok, então. Obrigada. Tá bom? Nada. Ok, tem mais alguma dúvida? Gabriela, não se preocupe que estamos finalizando já. Vemos o final depois, não se preocupe. Essa era a primeira parte para vocês, dessa da respiração. Então, igual eu falei para vocês, não se assustem, não tentem decorar o ciclo de Krebs inteiro, tá bom? Era mais a título de conhecimento mesmo. Quem ainda não entregou o trabalhinho, corre lá para responder o questionário, que até hoje às 10, então ainda tem uma horinha para poder estar respondendo, tá bom? E quem tiver alguma dúvida, eu estou aqui. Quem não tiver mais dúvida, daí pode descansar, tá bom? Era isso por hoje. Eu já vou disponibilizar para vocês a videoaula de hoje e também os slides lá no Ava. E dali, nas próximas aulas, eu vou tentar fazer o slide antes, para poder que vocês estejam vendo e compartilhando antes da aula também, tá bom? Então, boa noite para vocês. Qualquer coisa é só perguntar, tá bom? Que eu tô por aqui ainda. Obrigada, bom descanso.